Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje o vídeo vai ser a explicar como fazer este ponto, que é assim uma variação do ponto leque, e vai ser a explicar como fazer em painel. Já saiu, ou vai ainda sair, um vídeo a explicar como fazer o mesmo ponto, mas em tubo, mas este aqui é assim em painel, em quadrado. É muito útil para utilizar em camisolas, em mantas, numa grande variedade de peças. Para este tutorial estou a utilizar o fio Drop Chafrano na cor 04 Verde Salva e uma agulha de 3 mm. Antes de começarmos, gostava só de dar aqui uma breve explicação sobre a estrutura do ponto para que vocês tenham uma melhor compreensão. Basicamente este ponto cria-se através de uma sequência de 3 carreiras diferentes, sendo uma de pontos baixos, uma em que vamos criar um V e uma em que vamos preencher esses Vs. E vamos fazer estas 3 carreiras sempre de forma repetida, ou seja, pontos baixos, V, preencher, pontos baixos, V, preencher. E vamos fazer sempre isto ao longo do nosso trabalho. No entanto, no que diz respeito ao início e ao fim de cada carreira já não é assim, ou seja, não vai ser uma sequência de 3 carreiras diferentes, mas sim uma sequência de 6 carreiras diferentes. Ou seja, vai haver um início e um fim diferente em cada carreira nas 6 primeiras carreiras e depois vamos repetir estas 6 carreiras ao longo do nosso trabalho de forma consecutiva, ou seja, fazemos estas 6, depois estas 6, até conseguem já ver aqui, esta é a carreira número 7 e é exatamente igual à número 1 e depois vamos repetir sempre esta sequência. E o ponto fica assim, aqui no caso eu já fiz 13 carreiras, fiz 2 vezes esta sequência de 6 e depois fiz mais uma apenas para vos mostrar. E pronto, vamos agora então pegar no fio e na agulha e começar a fazer o ponto em si. Ok, vamos lá começar. Vamos começar por fazer uma correntinha. Eu vou fazer a minha correntinha com 35 pontos, porque eu vou fazer apenas uma amostra. Mas o importante é que vocês façam uma correntinha que tenha um número de pontos que seja múltiplo de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, já tenho aqui as minhas 35 correntinhas e agora vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Mas vamos começar o nosso trabalho na quarta a contar da agulha, naquela que nós já tínhamos feito. Vamos começar por colocar um ponto baixo e agora mais 4, ou seja, 5 pontos baixos no total. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vamos saltar 2 correntinhas desde baixo também. E vamos fazer mais um ponto baixo na terceira correntinha. 1, e vamos fazer mais 4, ou seja, 5 no total. 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Mais 2 correntinhas e saltamos as 2 correntinhas de baixo e colocamos mais um ponto baixo na terceira correntinha. Fazemos mais 5, a contar com este que já fizemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, 2 correntinhas e saltamos 2 correntinhas em baixo e fazemos mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer sempre esta sequência até faltarem 7 pontos para o fim da nossa carreira. É onde eu estou agora, ou seja, se eu fizesse as minhas 2 correntinhas e as saltasse, sobravam-me aqui 7 pontos. E como é que nós vamos fazer agora? Vamos na mesma fazer os 5 pontos baixos, aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. E ficam-nos a sobrar 2 pontos. E agora vamos fazer
uma correntinha, apenas uma e não duas, e vamos fazer um ponto baixo aqui no último ponto, ou seja, só saltamos um ponto, uma carreirinha desta vez. E fica assim. Agora como é que vamos fazer para passar para a segunda carreira, que é a carreira em que vamos fazer aqui os V's? Vamos fazer duas correntinhas, virar o trabalho ao contrário e colocar um ponto alto dentro deste pequeno buraquinho que nós fizemos aqui, o mais pequenino. Um ponto alto. Uma correntinha e vamos colocar 3 pontos baixos no meio destes 5 que nós tínhamos feito, ou seja, passamos o primeiro e colocamos um ponto baixo no segundo, no terceiro e no quarto. E agora a sequência vai basicamente ser sempre a mesma, até chegarmos ao fim da carreira também. Vai ser uma correntinha, colocamos um ponto alto aqui neste buraquinho que fizemos na carreira anterior, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo buraco e outra correntinha. Temos novamente aqui os nossos 5 pontos baixos que fizemos na carreira anterior e vamos colocar novamente 3 pontos baixos nos 3 pontos do meio, ou seja, passamos o primeiro e colocamos no segundo, no terceiro e no quarto. Uma correntinha, colocamos mais um ponto alto no próximo espaço que criamos, no buraquinho, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo espaço, uma correntinha, mais uma vez 3 pontos baixos nos 3 pontos baixos do meio da carreira anterior, 1, 2, 3, correntinha, ponto alto aqui no espaço, correntinha, ponto alto no mesmo espaço, correntinha, 3 pontos baixos a contar do segundo ponto baixo da carreira anterior e vamos fazer sempre esta sequência até chegarmos ao fim da carreira. Quando chegarmos aqui ao fim da nossa carreira, depois de termos feito os 3 últimos pontos baixos, vamos reparar que ainda temos aqui 2 pontos. Um foi o nosso primeiro ponto baixo e isto aqui foram aquelas 3 correntinhas que nós fizemos no fim da nossa primeira corrente. E como é que nós vamos fazer? Vamos fazer agora aqui uma correntinha, saltamos aqui este ponto daqui e colocamos um ponto alto neste último daqui que era aquele das correntinhas. E fica assim terminada a segunda carreira. Agora a terceira carreira vai ser a carreira em que vamos preencher estes V's que criamos aqui. E como é que começamos? Duas correntinhas, viramos o nosso trabalho e vamos colocar 2 pontos altos neste primeiro pontozinho daqui, que era o ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer uma correntinha e vamos colocar um ponto baixo neste ponto do meio dos 3 que fizemos na carreira anterior, ou seja, no segundo, que é o do meio. Uma correntinha e vamos preencher aqui o nosso primeiro V. Vamos colocar 5 pontos altos dentro deste V. 1, 2, 3, 4, 5. Fazemos mais uma correntinha e vamos fazer o mesmo que fizemos ali, colocar um ponto baixo neste pontinho central daqui, ou seja, o segundo. Contamos o primeiro, aqui o segundo. Correntinha, preenchemos o próximo V com mais 5 pontos altos.
Fazemos uma correntinha, colocamos um ponto baixo aqui neste ponto do meio. Mais uma correntinha, preenchemos o próximo V. E vamos fazer sempre isto até ao fim da carreira. Depois de preenchermos aqui o nosso último V antes do fim da nossa carreira, vamos fazer na mesma uma correntinha, colocar na mesma aqui um ponto baixo neste pontinho daqui no central. E agora vamos fazer mais uma correntinha e vamos colocar 3 pontos altos dentro deste espacinho que temos aqui. E terminamos assim a nossa terceira carreira. E no que diz respeito ao ponto em si, vamos repetir sempre estas 3 carreiras. Vai ser sempre esta a sequência, ok? O que vai continuar a mudar durante ainda mais 3 carreiras, porque é uma sequência de 6 no total, é a forma como nós começamos e acabamos aqui as nossas carreiras. Ok, vamos passar aqui para a nossa quarta carreira. Vamos subir só com uma correntinha e virar o nosso trabalho. E vamos colocar 3 pontos baixos nestes 3 pontos altos que tínhamos feito na carreira anterior. 1, 2, 3. 2 correntinhas, saltamos esta parte daqui, este pontinho aqui, e colocamos 5 pontos baixos nestes 5 pontos altos que tínhamos feito a preencher o V. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas, 5, passamos esta parte aqui à frente e 5 pontos baixos nestes pontinhos daqui. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E fazemos sempre isto até ao fim, que foi basicamente o mesmo que fizemos na nossa primeira carreira. 5 pontos baixos, 2 correntinhas, 5 pontos baixos, 2 correntinhas. Quando chegarmos aqui ao fim da quarta carreira, depois de termos feito os nossos últimos 5 pontos baixos e as nossas 2 correntinhas, vamos colocar 2 pontos baixos nestes últimos pontinhos daqui, apenas 2. 1, 2. E termina assim a nossa quarta carreira. Para começarmos aqui a nossa quinta carreira, vamos fazer uma correntinha para subir e vamos fazer um ponto baixo logo no nosso primeiro pontinho aqui. Depois vamos fazer uma correntinha e vamos fazer o nosso primeiro V dentro deste espaço que temos logo aqui no início. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Nestes 5 pontos baixos que temos aqui da carreira anterior, vamos fazer 3 pontos baixos nos 3 pontos centrais, ou seja, passamos o primeiro, fazemos 3 pontos baixos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Uma correntinha e fazemos aqui o nosso próximo V neste espaço. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Saltamos o primeiro ponto e colocamos 3 pontos baixos nos 3 pontos centrais. Correntinha, ponto alto dentro do espaço, correntinha, ponto alto, correntinha. Saltamos o primeiro ponto e colocamos 3 pontos baixos nos 3 pontos do meio. Vamos fazer isso até ao fim da carreira. Quando chegarmos ao fim da carreira, depois de fazermos aqui o nosso último V, sobram-nos aqui 3 pontos e vamos colocar 2 pontos baixos nos últimos 2. Saltamos o primeiro e fazemos nos últimos 2. 1, 2. E fica assim terminada a nossa quinta carreira. Para começar a nossa sexta carreira, que é a última aqui da sequência, vamos começar por subir aqui 2 correntinhas. E colocar um ponto baixo logo neste primeiro pontinho daqui, o nosso primeiro ponto da carreira.
Depois fazemos uma correntinha e vamos colocar 5 pontos altos dentro deste primeiro V. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha e colocamos um ponto baixo neste ponto do meio, ou seja, saltamos o primeiro e colocamos no segundo. Uma correntinha e mais 5 pontos altos dentro do próximo V. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, 5 pontos altos dentro do V. Fazemos isto até ao fim da carreira. Depois do nosso último V estar preenchido com os 5 pontos altos, desta vez não vamos fazer correntinha, não fazemos, e vamos apenas colocar um ponto baixo no último ponto da carreira, este daqui. E fica assim terminada a nossa 6ª carreira, que é a última desta sequência. Agora nós vamos basicamente repetir isto pela mesma ordem para continuarmos a fazer mais e mais carreiras. Eu vou fazer aqui a 7ª convosco, que é igual à primeira, só para vocês perceberem. E depois, se calhar, se ainda não decoraram, o que é muito provável, eu vou colocar aqui no ecrã o minuto em que eu comecei a 2ª carreira, para vocês conseguirem ir até lá e recomeçar. Porque a sequência vai ser sempre a mesma. Basicamente, a carreira que eu vou fazer agora convosco é a carreira número 1, ok? Vamos começar a nossa 7ª carreira, que é a primeira da sequência, com 2 correntinhas, e viramos o nosso trabalho. E vamos colocar 5 pontos baixos nos 5 pontos altos que tínhamos feito na carreira anterior. 4, 5, 2 correntinhas, passamos esta parte à frente e colocamos mais 5 pontos baixos nos 5 pontos altos da carreira anterior. 3, 4, 5, 2 correntinhas. E vamos fazer isto até ao fim da carreira. Chegamos aqui ao fim da 7ª carreira, que é a primeira da sequência, e vamos terminá-la exatamente da mesma forma que terminamos aqui a primeira. Já fizemos aqui os nossos últimos 5 pontos baixos e em vez de fazermos 2 correntinhas como habitualmente estávamos a fazer, fazemos apenas uma e colocamos um ponto baixo no último pontinho aqui da carreira anterior. O pontinho não é o último ponto baixo que fizemos, mas sim as correntinhas. Aqui é mais difícil de apanhar, mas é assim mesmo. Um ponto baixo. E pronto, está assim terminada a nossa 7ª carreira, que é a primeira da sequência. Vou deixar então aqui no ecrã o minuto em que eu comecei a fazer a 2ª carreira, para vocês continuarem a sequência e avançarem mais no vosso projeto. Certamente que ao fim de fazerem 2 ou 3 vezes também já terão decorado como é que termina e começa em cada carreira, por isso já vão conseguir fazer sem recorrer ao vídeo. E pronto, eu fiz aqui mais umas carreirinhas só para vocês conseguirem perceber como é que o trabalho vai ficar se repetirem esta sequência mais vezes. Ele basicamente não tem direito e avesso, ele fica praticamente igual dos dois lados e acho que é um ponto muito bonito e que dá para ser utilizado numa grande variedade de peças. E pronto, é este o vídeo de hoje, espero que a minha explicação tenha sido perceptível e se ficarem com alguma dúvida podem sempre deixar nos comentários e vou passando lá para vos responder. Espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.